Fala, meu jovem! Hoje vamos falar um pouco sobre evolução. Nesse primeiro capítulo, eu vou entregar a vocês a base fundamental dos conteúdos, dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do seu aprendizado dentro desse conteúdo. Eu costumo dizer que esses capítulos fundamentais são os mais importantes, são os mais relevantes, porque eles criam a base na qual tudo que está por vir irá se fundamentar. Então, sem essa base, você terá dificuldades em compreender os próximos capítulos dentro da evolução. Ok? Antes de iniciarmos, como de costume, vai no comentário em destaque ou na descrição e baixe a nossa apostila, a apostila ela estará aí disponível para você. Ok? Vou disponibilizar os slides também. Certo? Então vamos iniciar a nossa aula. E nesse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos evolucionistas, óbvio e evidente, que nós vamos focar inicialmente nos dois grandes pensadores do evolucionismo, os dois homens que pensaram na evolução como a compreendemos hoje. O primeiro deles foi Jean-Baptiste Lamarck, aí entre o século XVIII e XIX. E o segundo foi Charles Darwin, já no século XIX. Finalzinho do século XIX, ele vem com a teoria da evolução darwiniana. Cada uma das teorias apresentam dois fundamentos básicos. São dois pilares que sustentam suas ideias. Lamarck apresentou a lei do uso e do desuso, e a transmissão dos caracteres adquiridos. Ao passo que Darwin ele apresentou a seleção natural e o ancestral comum. Agora, gente, olha que interessante. Hoje nós partimos do pressuposto de que Lamarck estava equivocado nas suas ideias, estaria errado, ao passo que Darwin teria acertado no tocante à descrição dos processos evolutivos. No entanto, veja que interessante. Lamarck fundamentou suas ideias evolutivas numa lei. E o que é uma lei? A lei seria aquilo mais sólido dentro da ciência. A lei seria o fundamento mais poderoso, uma vez que a lei nada mais é do que a descrição de um fato, de algo que acontece. Isso para que você tenha em mente, meu jovem, que por mais sólida e por mais robusta que seja uma teoria, ela ainda pode ser desmentida, ela ainda pode estar errada. Muitas vezes nós avaliamos com base nas informações que temos, que colhemos naquele momento. A questão é que ainda há muito por vir. Aprendemos pouco ou quase nada do mundo que nos rodeia. Então compreendemos pouquíssimo, até porque muito daquilo que buscamos compreender no mundo foge aos nossos sentidos. Então, como você vai explicar coisas que fogem dos nossos sentidos, como a evolução? Você não consegue sentir, você não consegue tocar, você não consegue ver. Okay? Então é muito difícil explicar. Então não estranhe se um dia descobrirmos que as ideias evolutivas de Darwin também estavam erradas. Isso é plenamente possível, certo? E é assim que a ciência evolui, assumindo o próprio erro. Ela erra o tempo todo e aí se corrige. Ok? Então vamos lá. Então vamos compreender as ideias de cada um. Vamos entender o que era a lei do uso e do desuso, a transmissão dos caracteres adquiridos que fundamentou a teoria de Lamarck, e o que é a seleção natural e o ancestral comum, que fundamentou a teoria de Darwin. Vamos falar um pouco sobre cada um. Para falar sobre essas teorias, sobre essas hipóteses, vamos utilizar o exemplo mais clássico, o exemplo mais comum. Vamos usar o exemplo das girafas. Qualquer livro que traga, que aborde a evolução, o primeiro exemplo que vai estar lá para fundamentar essas ideias é o exemplo das girafas. Então vamos ver como cada um dos pensadores, dentro de suas respectivas teorias, explicavam a evolução do pescoço das girafas. Vamos compreender essas diferenças fundamentais.